Os últimos episódios aí do Senado, do Ministério Público, mostraram que nós estamos à beira de uma crise de governabilidade. Ou seja, nós temos um conjunto enorme de vícios no Parlamento, no Congresso, a questão de muitos partidos políticos, a questão da representatividade dos parlamentares, a própria questão da democracia interna dos partidos que não existe. Mas hoje nós temos um problema mais grave, que é a questão da governabilidade. Vamos pegar o Supremo. O Supremo, você tem lá, os ministros são indicados, ele quer ser um poder independente dos demais poderes, ele quer ser o poder dos poderes. Você tem lá ministros nomeados pelo Collor, ministros nomeados pelo Fernando Henrique, ministros nomeados pelo Lula. De repente você cria uma conformação, esses ministros montam uma aliança com a mídia e querem se sobrepor, mandar no poder legislativo e a partir daí criar as bases para intervir no poder executivo. Como é que o país se defende disso? Se eles são inamovíveis até os 70 anos. E se para tirá-los você tem que ter uma ação de Senado, e você tem hoje um parlamento extremamente fragilizado. Quando você vai nos Estados Unidos, o executivo, você tem a independência entre os poderes, mas o executivo tem um conjunto de prerrogativas. Ele pode demitir o procurador-geral a qualquer momento. Você tem armas para esbirros autoritários de outros poderes, você coibir. Você tem uma democracia madura lá. E uma democracia que preserva a governabilidade. Né? Mas o procurador-geral ele tem um conjunto de iniciativas que ele pode tomar. Aqui no Brasil chegou a pontos absurdos. Ele pode segurar aqui ações contra parlamentares e ganhar votos no Senado. Então, como que fica? Então nós temos hoje um executivo que, felizmente, está sob controle, está sendo fiscalizado ferozmente pela mídia, pelos partidos de oposição, mas tem uma Procuradoria da República que junta o procurador e a sua esposa e todas as ações que envolvem foro privilegiado, ou seja, de parlamentares e tudo, fica nas mãos deles. Você concentra um poder ali que é absurdo. Daí você fala, quem que controla? Então você tem que discutir a governabilidade, tem que ter a reforma política, tem que acabar com o financiamento privado de campanha, tem que pensar essa questão das coligações e tudo, mas você tem uma questão de governabilidade hoje que é mais ampla. Eu acho que o financiamento público de campanha é um ponto central. Quer dizer, hoje o parlamentar ele é escolhido, o candidato é escolhido pelos partidos a partir da capacidade que ele tem de conseguir recursos para a campanha. Então quem acaba pautando, digamos, a escolha, a preferência dos candidatos são os interesses privados que financiam campanhas. Então, o primeiro ponto, eu acho que é acabar com o financiamento privado de campanha. Né? O segundo, eu acho que seria estabelecer regras de democratização dos partidos políticos. Os partidos políticos hoje, todos eles, sem exceção, eles são que nem esses clubes esportivos aí, em que a direção vai se perpetuando e tem ferramentas para se perpetuar permanentemente. E com isso os partidos vão envelhecendo. Se você pegar a geração atual, toda ela foi moldada nos anos 80 pela mídia. Daí essa geração, tanto no PT quanto no PSDB, que são os dois partidos que dominam, digamos, hegemonicamente a política, essa geração se manteve até agora. O Brasil hoje ele tem sociedade civil, o que não tinha antes. Nos anos 80 você não tinha sociedade civil. Hoje nós temos uma sociedade civil pujante aí. Então, temos as redes sociais aí que são ferramentas de participação extraordinárias. Né? Uma reforma política abrangente teria o condão aí de abrir uma ampla discussão com uma profusão aí de protagonistas muito maior do que em qualquer outro período da história. Né? Essa Constituinte ela foi fundamental para dar um salto para a modernidade. Ela reconheceu um conjunto enorme de direitos sociais, foi uma Constituinte cidadã, efetivamente, consagrou direitos individuais, porque se vinha depois da ditadura, criou esse conceito da participação popular em conferências nacionais, criou o Código de Defesa do Consumidor, da criança. Então foi uma Constituinte fantástica, e não foi feita por economistas, foi feita por políticos. Hoje, quando se tenta acabar com a política, se não fossem os políticos, esse país estava uma selva até hoje, sabe? Eu aprovo o projeto da reforma política e acho que você tem que entrar de cabeça participando das discussões nas redes sociais.